Olá, bem-vinda, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir a sua palavra. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens chamados para servir. A vida de Jesus foi muito mais uma vida de serviço ao próximo do que uma vida marcada por grandes discursos. Apesar de encontrarmos nos evangelhos discursos e ensinos muito importantes para as bases da vida cristã, como por exemplo o Sermão do Monte, que está registrado em Mateus no capítulo 5, 6 e 7, o que caracteriza o ministério de Jesus foi a sua atitude de servo. Quando os discípulos manifestam o seu desejo de ocupar um lugar de destaque no futuro reino anunciado, Jesus estabelece as bases da atitude cristã, onde ele diz: "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Então, nesta série de mensagens, queremos olhar para a vida e para o ministério de Jesus com o objetivo de entender por que o serviço abnegado e altruísta é uma das marcas mais importantes da vida cristã. Deus nos chama para servir. Mas onde e como faremos isto? Então, sobre isso nós queremos refletir no culto de hoje e nas próximas semanas. Você que está participando aqui da transmissão ao vivo pelo YouTube, participe enviando seus comentários no chat. Compartilhe aspectos da sua vida, comente a mensagem de hoje. Você também pode compartilhar seus motivos de oração, os quais serão encaminhados para o grupo de oração da comunidade. Na carta de 1 Pedro, no capítulo 4, os versículos 10 e 11, está escrito: "Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém." Você tem atendido ao chamado de Deus? Qual é o seu papel? Qual o sentido da sua existência nesse mundo? Eu percebo e observo muitas pessoas apenas prosseguindo com sua vida, seguindo uma rotina, mas sem muita clareza do propósito ou do sentido da sua vida. Você tem orado a Deus e perguntado o que Ele deseja que você faça? Convido para nós orarmos. Senhor, há tantas coisas que se apresentam diante de nós, tantos convites, tantos desafios, tantas propostas. E o Senhor nos chama para caminhar contigo nessa atitude de serviço, para sermos teus servos e tuas servas, teus discípulos. Senhor, fala conosco, nos mostra o que tu esperas de nós e o que desejas. O nosso coração é tão egoísta. Nós somos tão voltados para nós mesmos. Nós temos tanta dificuldade de perceber e olhar para as pessoas que estão à nossa volta com misericórdia e amor. Por isso, Senhor, clamamos por Tua misericórdia, por Teu amparo e para que o Senhor, de fato, mostre a Tua vontade e nos mova o nosso coração para que ele seja um coração igual ao Teu. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Josué, no final da sua vida, reuniu o povo judeu, todas as suas lideranças, para lhes fazer uma pergunta e um desafio. Ele diz: "A quem vocês desejam servir?" Acompanhe comigo a leitura do texto. "Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo agora. Mas, diz Josué, eu e a minha família serviremos ao Senhor." Vamos ouvir uma música, nos preparando para a reflexão de hoje.
fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforme nosso querer. Tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforme nosso querer. Tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforme nosso querer. Tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforme nosso querer. Tua vontade. Tua vontade. Tua vontade. Tua vontade. No início do seu ministério, Jesus reúne seus seguidores e profere um longo discurso onde ele estabelece os fundamentos da espiritualidade cristã. Entre esses fundamentos está a atitude de humildade e a disposição de amar e servir ao próximo sem nenhuma expectativa de retorno ou reciprocidade. Mais do que isso, Jesus diz que nós devemos amar nossos inimigos e orar pelas pessoas que nos perseguem. Também diz que, ao ajudar alguém, o objetivo não deve ser trazer os holofotes para nós mesmos, mas fazer isso de forma oculta, sem que haja reconhecimento. Então acompanhem comigo a leitura do texto do Evangelho de Mateus. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente.
Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os republicanos fazem isso, e se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Para entendermos esse texto, nós precisamos considerar alguns aspectos históricos e legais na constituição, no estabelecimento da nação judaica. Na lei de Moisés, nós encontramos fundamentado o direito à vingança, né? Olho por olho, dente por dente, conforme o livro de Êxodo, no capítulo 1, versículo 24. Os juízes tinham o dever de impor castigos que equivaliam ao mal cometido. Não só a lei judaica, mas também a grega e a romana, além de outras, mantinham esse mesmo fundamento jurídico. Era uma lei básica. Sem ela, os códigos penais eles eram frágeis e até ineficientes para manter a ordem na sociedade. O princípio da justiça retributiva regulava a sociedade na época de Jesus. O que Jesus está fazendo em seu discurso é uma distinção entre a lei civil, que regulava a sociedade na sua época, e o desejo de vingança que pode mover o coração de todo ser humano. A autoridade civil, ela tem e precisa ter todo o direito de exercer a lei para que haja justiça e ordem no mundo. A sociedade precisa ter uma regulação a partir de um código civil justo, com o direito de coibir o mal que existe no mundo. A administração da justiça pelo Estado nunca foi proibido por Jesus. O que ele está dizendo é que nós, como pessoas, não podemos tomar a justiça em nossas próprias mãos. O problema que acontecia naquela época é que os líderes religiosos eles pegaram a lei civil estabelecida, né, lá por Moisés, e começaram a aplicar esses mesmos princípios em sua vida e em seus relacionamentos pessoais. Eles usavam a lei civil para cometer vingança, ou para justificar a vingança. Assim, eles justificavam o seu direito de odiar os inimigos e revidar com violência qualquer afronta. Mas nem naquela época, nem hoje, ninguém deveria ser juiz do seu próprio caso ou da sua própria situação. Por isso Jesus confronta essas ideias que vinham da tradição religiosa, mas que não estão presentes na lei de Moisés. Jesus não estava rejeitando a lei, mas a tradição da lei que estava marcada pelo ódio e pela vingança. Se nós olharmos mais atentamente para a lei de Moisés, no que se refere às relações pessoais, nós vamos ver que ela condena o ódio e a vingança. Acompanhe comigo o que diz alguns textos. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Outro texto: o estrangeiro residente que viver com você será tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
Outro texto ainda: se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia caído sob o peso da sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. E ainda, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Ou seja, Deus sempre deixou claro que a vingança pertence a Ele e que o nosso papel é servir, é perdoar, é amar o próximo. Então o que Jesus está querendo ensinar no Sermão do Monte é como é que devemos nos relacionar com as pessoas, especialmente em situações de conflito. Jesus menciona 4 situações do cotidiano em que alguém poderia fazer mal contra uma outra pessoa. A primeira: se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Ou seja, uma pessoa que bate na sua face, alguém que te agride. O que Jesus está dizendo é que, além de não reagir com violência na mesma medida, você não deveria fechar a porta para essa pessoa se aproximar se mais tarde ela precisar de você. Não levante a guarda, não caia na defensiva, não entre numa trincheira, mas deixe a pessoa se aproximar e ame. Mostre que você está disposto a abraçar se essa pessoa precisar. Segundo, se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Ou seja, se alguém te levar para a justiça, para arrancar sua túnica ou qualquer outra coisa que lhe pertença, dê mais do que a pessoa está pedindo. Se você está sendo injustiçado juridicamente, mostre que não é isso que vai impedir que você que não vai impedir você de amar essa pessoa. Terceiro, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Ou seja, alguém que faz você andar de forma obrigatória, que faz você trabalhar ou realizar algo que você não queria ou que você não é obrigado a fazer, que não faz parte das suas atribuições. Mostre que não está guardando rancor por causa disso, mas que você está disposto a andar mais ainda do que lhe é exigido ou solicitado. Em quarto, dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Ou seja, se alguém pedir dinheiro e você percebe que essa pessoa não pode devolver, dê o dinheiro se você tiver essa disponibilidade. Não se afaste de quem pede algo, especialmente de quem pede algo emprestado. E para arrematar, Jesus ainda diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Odiar o inimigo pode parecer uma coisa meio distante, meio irreal, né, da tua realidade, mas tente visualizar em sua vida cotidiana quem poderia ser um inimigo. Talvez um vizinho que implica com o barulho que vem da sua moradia, ou é o patrão que explora o empregado que não corresponde às expectativas do seu patrão, é o concorrente que impede maiores lucros, é o motorista que não deixa você ultrapassar, é o cônjuge que não entra em acordo com você, é o filho que não se enquadra, é o pai ou a mãe que não quer entender, é aquele que não aceita os nossos pensamentos, e assim se acumulam os inimigos da vida cotidiana. Os inimigos não devem ser amados porque eles são merecedores do amor. Eles são amados por causa da nossa relação com Deus, porque Deus é nosso Pai. Nosso amor não está restrito ou não deveria estar restrito a fronteiras traçadas por nós. No amor que não estabelece limites, é que encontramos a verdadeira comunhão com Deus. Em outras palavras, amor não pode ser lei. Eu não posso ordenar ao outro ame. Também não posso eu mesmo amar com minhas próprias forças e determinação. O amor é um estado de espírito. Por isso é evangelho, é graça,
concedida por Deus. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Amar o inimigo é uma nova maneira de encarar a vida. Assim como Deus é misericordioso, nós também podemos viver e ser misericordiosos na medida que caminhamos com Deus. É uma nova maneira de se relacionar com o outro, a partir da nossa relação com Deus. Talvez você esteja pensando agora, mas isso é loucura? Não, isso é evangelho. É para isso que somos chamados a caminhar com Jesus e aprender com Ele e dele. E tudo isso, gente, aconteceu na cruz com Jesus. Jesus foi injustiçado, Jesus foi humilhado, ele levou tapa na cara, ele foi obrigado a carregar a sua própria cruz, foi traído por Judas, mas mesmo assim se sentou ao seu lado na mesa na última ceia, arrancaram suas roupas e diante de tudo isso, o que Jesus diz? Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Esse é o amor ao inimigo na sua essência. Isso é evangelho. Nos primeiros 4 versículos do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus continua seu sermão agora falando mais especificamente sobre aspectos práticos da vida cristã. Acompanhe comigo a leitura da sequência do texto. Tenha cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Por que a prática de dar esmolas merece a atenção de Jesus? Porque dar esmolas nada mais é do que servir ao próximo, especialmente ao necessitado. A atitude daqueles que estão sintonizados com Jesus é de perceber a situação de sofrimento dos outros e se sensibilizar em relação a isso. O discípulo de Jesus serve o próximo como um sinal concreto da graça e do amor incondicional de Deus, habitando na sua própria vida, correndo nas veias, transformando. Não só a vida do outro, mas a sua própria. Assim como Deus abençoou as pessoas não por aquilo que elas são ou por aquilo que elas fizeram, mas por causa daquilo que Deus é. Da mesma maneira, quando somos tocados por essa graça de Deus, de bom coração, decidimos abençoar a vida dos outros, sem qualquer espécie de atitude de interesse ou compensação por aquilo que fazemos. Esse é o nosso chamado, servir. Mas o que se destaca aqui no ensino de Jesus é que quando você for ajudar, não chame atenção para o seu ato. Hoje, talvez Jesus diria, não seja como os hipócritas que tiram selfie enquanto estão ajudando para serem vistos pelos outros e receberem muitas curtidas. Não fale para ninguém, faça em secreto. A palavra hipocrisia no grego significa atuar. Jesus está dizendo não sejam como atores da religião, pessoas que estão no palco para serem aplaudidas, para receberem curtidas. O aplauso, o elogio, a curtida nas redes sociais não deveria ser o nosso objetivo. A recompensa é ver o faminto sem fome, o angustiado encontrando paz, o enfermo com saúde, o pecador redimido. E quando você ajuda alguém e essa pessoa não sabe quem o ajudou, normalmente a gratidão e o reconhecimento vai ser para Deus e não para você. E esse é o objetivo, que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado, que Ele seja reconhecido. Quero finalizar essa nossa conversa ainda dizendo que o chamado para servir não
é um peso, não é uma obrigação, algo que devemos sustentar unicamente com o nosso esforço e determinação. Não, é um privilégio e uma consequência do amor de Deus que habita na vida daquele que crê. Então, se o amor de Deus não transborda em seu coração, você pode dar aos pobres tudo o que você possui e entregar o seu corpo para ser queimado, mas se você não tem amor, nada disso vai ter algum valor para você. Então, se deixe encher pelo amor de Deus. Deixa Deus te chamar. Ouve o seu chamado. Para ouvir o seu chamado, para discernir o que Deus quer fazer da sua vida e seja impulsionado por esse amor, por essa graça de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por teu grande amor que nem eu, nem ninguém de nós merece, mas que nós recebemos por graça. Que essa graça e que esse amor possa transbordar na nossa vida e alcançar muitas pessoas. Que o teu chamado se estenda através de nós. Em teu nome que eu oro, Senhor Jesus. Amém. Alguns avisos para compartilhar com você. O ensino confirmatório está com as inscrições abertas para os adolescentes que já tenham completado os seus 12 anos. Para isso, entre em contato com a Secretaria da Luterana Floripa para fazer a inscrição. A partir do dia 15 de março, nós teremos mais uma edição do Curso Alfa. O Curso Alfa é uma oportunidade de explorar o sentido da vida. Por que eu estou aqui? Qual é o sentido? Por que Jesus morreu? Como é que nós devemos orar? Qual é o sentido da minha vida? Como é que Deus guia a minha vida? Se você ainda não fez o curso, participe, mas principalmente convide outras pessoas. Ele será presencial, aqui na Luterana Floripa, na sala embaixo do templo. A Secretaria da Luterana Floripa também tem novo horário de atendimento presencial, terças, quartas e quintas, das 9 ao meio-dia e também das 13h30 às 17h30, aqui no Casarão da Luterana Floripa, de onde nós fazemos as transmissões do culto. No dia 3 de março, ou seja, na próxima sexta-feira, às 14h30, no Templo da Luterana Floripa, nós teremos o culto do Dia Mundial de Oração. É uma celebração ecumênica, onde nos reunimos para orar unidos com muitas igrejas ao redor do mundo. Se você puder, venha participar presencialmente. Participe também da Luterana Floripa, contribuindo financeiramente para que nós possamos continuar levando adiante nossos projetos missionários e também manter as nossas atividades comunitárias. A sua participação é muito importante e também quero agradecer a você que tem contribuído enviando seus dízimos, suas ofertas. E você que não faz isso ainda ou não tem feito, pode fazer isso via transferência bancária, Pix. Se você quiser mais informações, entre em contato através do nosso WhatsApp. E mais uma vez, obrigado você que tem contribuído, que tem participado na manutenção financeira das nossas atividades. Se você precisa de mais informações, entre em contato através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco. Nós vamos ter muita alegria em poder te atender. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana. Amém.